encontro já sabe que esse terreno está localizado exatamente aonde a gente chama do miolo principal da Vila África, que é a rua Frei Luiz Santana, a residência da avó da Márcia, que é fundadora da comunidade, junto com seu avô, e daí que vai crescendo o bairro, né? Daí que vai crescendo essa identidade de bairro, né? Porque na verdade o bairro é a Vila Independência, mas essa identidade localizada ela vai crescendo a partir dessa referência. E ela é muito importante para a gente. Quando a gente falou em comunidade, eu falei que comunidade é algo além da coletividade. A coletividade é importante para a gente, mas a comunidade ela vai um pouco além. A comunidade ela já começa realmente, literalmente, a comungar, a compartilhar e a vivenciar coisas que lhe são comuns, coisas que lhe afetam de algum modo. Então ela vai começando a se identificar entre si, as pessoas vão se identificando, vão reconhecendo alguns valores que são significativos, isso vai estabelecendo um elo cada vez mais forte, isso vai gerando a comunidade. Só que um alicerce fundamental para a comunidade é a questão da memória, é a questão da ancestralidade que ela carrega. Então quando a gente fala aqui da avó da Márcia que morou aqui, ela está nessa categoria do ancestral. Quem que é esse ancestral? É a pessoa que já foi, ou antepassado que já se foi, mas que é guardado na memória afetiva dessa comunidade. Então, toda vez que a gente vai falar dela, a gente faz a menção à avó. Ai, você tá quase me empurrando. Então, para a cultura afro-brasileira, isso é fundamental. Para a cultura africana, é fundamental. Então, um fundamento quando se fala ancestralidade é algo que faz parte desse modo de ser, desse jeito de ser. Fazer essa referência e fazer, ao fazer a referência, a reverência. O que é um ancestral? Bom, na maioria das culturas africanas, o ancestral é determinado por algumas coisas chaves. Algumas coisas que a gente não pode deixar escapar pelo vão dos dedos. Todo mundo é ancestral? Sim, todo mundo é ancestral, mas todo mundo é um ancestral venerável, reverenciável, digno de ser lembrado? Não. Esses são especiais. Então a avó da Márcia, o avô da Márcia, eles estão nessa categoria. O que precisa para isso? Ter sido uma boa pessoa. O que seria essa boa pessoa? Que teve realmente uma vivência dentro da comunidade. Primeiro a comunidade familiar, depois essa comunidade do bairro. Reconhecida como uma pessoa de importância. Ela teve um valor significativo. Ela ofertou algo, ela deixou algo, e esse algo foi significativo para muita gente. Ou não é muita gente quantidade, mas pelo menos as pessoas que conviveram com ela. Ter tido, isso para a maior parte das culturas, ter tido uma morte natural. O que significa uma morte natural? Não ter morrido por acidente, não ter morrido por violência, né? Tiro, enfim, acidente de carro. Aí depois eu explico essas coisas um pouquinho melhor. Então é ter tido uma vida boa, ter tido uma morte natural, seja pelo tempo da velhice, e se for jovem, aí entra numa outra categoria especial, já vou dizer também, e se possível, de preferência, ter deixado filhos do próprio sangue. E os adotados, não pôde ter filho? É uma outra categoria dentro do ancestral. Tendo essas três coisas, essa memória é dada, primeiro, numa linhagem de sangue. No caso, a avó da Márcia é linha de sangue direto dela, porque se acredita, dentro de um dos conceitos da matriz Banto, que o neto é sempre a morada do avô. Sempre, seja o avô vivo ou morto. Mas ele herda, isso, querendo ou não, está na corrente sanguínea da Márcia. Ah lá, tá dado. Então por isso que tem essa questão de preferência consanguínea, né? Que tenha deixado filhos, netos e por aí vai. Por quê? Porque o primeiro lugar da lembrança é o núcleo familiar. Primeiro lugar dessa memória. Não existiu isso, é a comunidade extensa, maior, que é o pai. Que é aqueles que conviveram, aqueles filhos da adoção, que foram acalentados aqui, foram aconchegados.
morte natural, porque se entende que não houve uma ruptura súbita de um plano. Então pode até acontecer de uma doença mais grave, mas é uma morte natural, né? Há um processo que se entende na cultura africana de um certo entendimento desse processo que vai fazer essa ruptura com o plano material, né? Se entende dessa maneira, isso na maior parte das culturas. E essa vida boa, quer dizer, ela tem que ser bem lembrada, não adianta ser uma pessoa que é lembrada, não lembrar de uma maneira ruim, ou não deixou nada de relevante, ela não tem impacto dentro da comunidade. Essa pessoa seria o ancestral, que a gente chama ancestral venerável, ancestral digno de reverência. Então, quando a gente vem para cá e faz essa atividade em torno dessa memória, que é a origem da Vila África, a partir dos avós da Márcia, nós estamos fazendo uma reverência a essa ancestralidade. Portanto, esse é um dos pilares que mantém a comunidade viva, a memória dos seus ancestrais. Esses ancestrais, pessoas que foram e que passaram por essas diferentes rupturas, eles vão ter, em diferentes formatos de espiritualidade ou religiosidade, diferentes formas de abordagem. Então, uma pessoa que teve uma vida boa, deixou filhos, mas não teve uma morte natural, ela entra numa categoria que é feito pela própria comunidade da qual ela faz parte, um determinado tipo de rito, de culto em sua memória, para que se complete aquilo que se entende que não foi completado, que ela não pôde completar. Então, é uma coisa, aquele que fez tudo isso, teve uma vida boa, morreu de morte natural, não deixa filhos de sangue. Se entende que aqueles que foram acolhidos, que tiveram uma boa aceitação no seio daquela pessoa, na família daquela pessoa, mesmo tendo seus próprios ancestrais genéticos, sanguíneos, ela pode destinar um culto especial a esse ancestral que acolheu. Então, aí com o tempo ele entra também nesse ancestral venerável. Então isso só para a gente entender, são nuances. Todos cabem, todos vão ser respeitados, todos vão ser reconhecidos. Mas essa categoria, ancestralidade e essa relação com a comunidade, ela é o principal, talvez, fundamento de preservação dessa comunidade. Então isso não é diferente na diáspora africana, que é essa que a gente vive, né? Os processos de escravidão, que toda a cultura afro-brasileira que aqui foi gestada. Muitas dessas adaptações e adequações foram necessárias até por conta da diáspora. Pensando que na escravidão, nos processos de colonização, muitos morreram prematuramente, não deixaram filhos, não tiveram tempo para isso. Então, de certo modo, todo o nosso ancestral venerável aqui no Brasil, ele passa por esses cultos. Então, isso independe de uma questão religiosa, isso está no espectro da espiritualidade. Então, se vocês forem numa congada mineira, os congadeiros eles fazem isso a partir de uma base religiosa que é o catolicismo popular. Se vocês forem num espaço que seja umbandista, de algum modo eles vão fazer isso também dentro do espaço do Umbanda. Se for no Candomblé, mesma coisa. Se não vai em lugar nenhum, mas se vive essa espiritualidade, também vai fazer isso ao seu modo. Então são pequenos ritos que a gente chama de ritos compensatórios para equilibrar, harmonizar, falamos disso, né, no domingo, para harmonizar, equilibrar aquilo que foi desconstruído ou desarmonizado em algum momento dessa existência. Então é um pouco disso que eu queria trazer para vocês hoje. Então, isso vai dando um pouquinho mais de sentido do porquê nós dançamos, do porquê nós tocamos. Esqueçam a ideia de religião institucional, mas é essa maneira de enxergar o mundo, de perceber o mundo, de sentir o mundo, que vai fazendo com que a gente vá encontrando esse equilíbrio. Então, todos nós, independente de sermos descendentes de africanos ou não, todos nós, em cada cultura, em cada povo do mundo, nós temos os nossos ancestrais. Então eles têm que ser lembrados, guardados na nossa memória, e essa é a grande continuidade deles na história. Então, da memória para a história que é contada, que é narrada e transmitida ao outro. Alguma dúvida? Por favor.
doença é morte natural? Não. Doença é. Mesmo que seja uma doença muito dura. Agora, quando ela é muito precoce, a pessoa não teve tempo de completar a sua